Obrigado, meu Deus, por esta manhã linda e maravilhosa de quarta-feira, 17 de julho de 2025. A pureza de um cristão tem que estar aqui dentro do coração. Quando ele entendeu que ele foi purificado pela palavra de Deus, que ele é a igreja transformada, tá? Aqui no século 21. Tudo que está escrito aqui na Bíblia aconteceu no primeiro século, para que hoje você entendesse, através do Espírito Santo que veio para você e para mim, para aquele que crê, para discernir a palavra em espírito e verdade e não fazer aquilo que Deus não mandou. Façamos aquilo que o Espírito Santo nos ensinou. Existe um convite, que é a graça, para que você entenda e entre pela porta e esteja aqui fortalecido pela palavra da justiça, do amor e do perdão e da paz de espírito aqui em cada coração. Espero que você entenda, meu irmão, que você é um abençoado, é um mais que vencedor, você é um eleito de Deus, separado aqui nessa terra já, para entender esse mistério que estava oculto e agora gravado em cada coração. Obrigado, meu amor, obrigado, Senhor, por esse perdão agora, nesta manhã de quarta-feira, o ensino do Espírito Santo, para que nós possamos entender que a graça, o Evangelho, não é um comércio, Pai. É pureza de coração, quando aqui eu prego a palavra do amor e do perdão. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então, meu amado, existe um convite da graça. Eu sempre aqui falo, né? O convite da graça, né? É um 19 de Isaías. Então, vamos ler aqui o capítulo 1 de Isaías até o 19, mais ou menos. Vamos aqui entender a nação pecaminosa. Que nação era essa? A nação de Israel. Não fala conosco, tá? Você não estava aqui no primeiro século, você está no século 21. Então prega para Israel, para aquele povo que atravessava um problema sério de pecado, de transgressão, de roubando a igreja já no primeiro século, já roubavam lá no primeiro século. Aqui no 21 não é diferente, porque as pessoas não foram transformadas pela palavra, não entraram pela porta. Aqui está de Isaías, né? Capítulo 1, versículo 1. Visto de Isaías, filho de Amós, que ele teve respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. 2. Ouvi, ó céus, dá ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Hoje estamos aqui no Céu Nova Terra, no século 21, entendendo a palavra em espírito e verdade. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então as pessoas se revoltam contra Deus porque não conseguiram nada até hoje e ficam irados, porque a lei suscita ira. 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então o povo no século 21 não tem entendimento também e não entende Deus quando fala ao coração dele. 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Eles estavam lá carregados de iniquidade. Havia uma sentença, Malaquias 1, contra esse povo aqui. Pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo Israel. Hoje o Espírito Santo está dentro de nós e blasfemam contra o Espírito Santo, porque ignoram aquilo que Deus fez lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Ali eles ignoram todo o feito do Pai na cruz, voltaram para trás, porque, a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Então, a enfermidade, hoje nós estamos curados, estamos sarados, estamos pós-cruz. O Espírito Santo hoje nos sarou, nos curou e nos fez aqui um mais que vencedor. 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Hoje você tem que ouvir a sã doutrina, não a lei de Moisés, acabou na cruz, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas como óleo. 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. Por isso que houve fogo lá em Jerusalém, e ali houve um inferno, que ali as pessoas eram jogadas como
animais. Então esse inferno existiu lá no primeiro século. Aqui no século XXI, não, você está no novo céu, nova terra. Aqui você está separado para ouvir Deus falar que te ama e nunca mais te abandona. A vossa lavoura, os estranhos devoraram. Aqui devoram. Quem era o estranho? Era gafanhoto, que lá no livro de Joel, capítulo 1, versículo 1 em diante, fazia festa na lavoura. E hoje transformaram o gafanhoto em diabo na tua vida, mas não tem esse negócio, porque isso aí são falsos pastores em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pipinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Aqui está 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, partícipes de Sodoma, príncipe de Sodoma e Gomorra, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, a lei de Deus. A lei de Moisés acabou. Deus veio no teu filho fazer as obras, tá? Aqui ali Moisés era o cabeça da lei. Então Jesus teve que cumprir a lei para trazer graça para você, e você entender que pela graça você está salvo. Vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra. 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Então, hoje, século XXI, faz sacrifício, sacrifica, e Deus não mandou fazer sacrifício. O pastor diz, quanto mais sacrifício, melhor. Deus não faz sacrifício, não faça da minha casa um negócio. Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevado, e não me agrade do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bode. 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, só pisade meus atos. 13. Não continuarei a trazer ofertas vãs ou incenso, é para mim abominação. Tudo para Deus no século XXI é abominação, aglomeração, né? Fazer leilão com a palavra de Deus, fazer um comércio. Para isso aí Deus abomina todas as coisas. Festa de lua nova, festas nas igrejas hoje, festa no mundo secular, Deus abomina. Os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar congregação. Que isso? Um templo. Hoje você é o templo do Espírito Santo. Deus mora em você e te dá esse regozijo, essa dádiva dessa palavra. A iniquidade associada ao ajuntamento solene. Igreja lotada com a solenidade ali, eles fazem um comércio e ali eles roubam a igreja de Deus, que é você os purificado pela palavra, como Pedro falou, Atos 10, 15. Deus falou a Pedro, não faça imundo aquilo que eu purifiquei. Deus purificou a igreja. Por quê? Pedro não comia nada imundo, mas Deus falou assim, eu purifiquei, eles estão salvos pela minha graça. Efésios 2:8, mas Pedro não conhecia isso. 14. Vossa festa, a de lua nova, e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. 15. Pelo que, quando entendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações. Está vendo? Oração multiplicada, e faz oração, e faz jejum, e busca aqui, e busca ali, e não encontra, está dentro de você, ele purificou a igreja e veio morar dentro de você. Não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. 16. Lavai-os, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, já dizia lá em Mateus 15, 7 de Mateus. 17. Aprendi a fazer o bem, atender a justiça, repreendei o opressor. Repreendei o opressor. Repreendei o opressor. Repreendei o opressor, defendeu o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O convite da graça, aqui está para você entrar pela porta e sentar, e Deus falar com você que te ama, e nunca te abandona. 18.
Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aquilo que Deus purificou, Pedro, não faça você de comum imundo, que eu já purifiquei a igreja, depois da cruz tem a igreja purificada. Está lá em Atos 10, versículo 15. Tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã, branco como a neve, branco, branco, branco como a lã. 19, agora está aqui, para que você entre aqui nessa porta e seja feliz. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. 20, mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado a espada, porque a boca do Senhor disse. Então, aqui antes da cruz era, né, a espada. Eles cortavam a cabeça, eles matavam, porque a ira do Senhor estava sobre aquele povo que ali havia. Então Deus falou, eu vou mandar pastores com entendimento, com inteligência, pessoas que entendessem a palavra de Deus. Aqui está Jeremias 3, versículo 13. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgridiste contra o Senhor, eles transgridem hoje a graça. Querem viver debaixo da lei, porque a graça, ela não dá dinheiro. A graça é livre para que você faça a vontade de Deus, em espírito de verdade. Não é a vontade do homem que força você a pagar isso, a pagar aquilo, e eles ficam ricos. Teu Deus, e te prostituíste, tá vendo? Prostituição nas igrejas hoje, com os estranhos debaixo da árvore frondosa, e não deste ouvido a minha voz. Deus é uma árvore frondosa, onde você come do fruto da videira. Ele aqui é o teu pastor, diz o Senhor. Ao esposo, tá vendo, esposo? Ele não é mais o noivo da igreja. Ele desceu do céu e casou com você. Sendo você a igreja, ele é o cabeça. 1 de cada cidade, 2 de cada família. E vós lavareis Sião. 15. Dá-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então ele enviou pastores que ensinam com inteligência. Mas tem que peneirar para saber onde ele está. Quem são eles? Porque eles fizeram comércio com a palavra de Deus. Aqui está Lucas 19, 45, a purificação do templo. Você vai ler Efésios capítulo 5, 6 e 7, e ali você é o templo do Espírito Santo. Dentro desse corpo aqui. A igreja está purificada, está lavada, ela está transformada, ela cresceu na graça e no conhecimento. 19, 45. Depois, entrando no templo, né? Aqui já o Filho do Homem expulsou os que ali vendiam. Porque hoje vendem tudo nas igrejas e as pessoas caem, porque ali é uma armadilha para que você vá lá e enriqueça aqueles homens que lá estão. 90% daqueles que estão nas igrejas hoje, eles roubam a palavra de Deus, ensina o que não deve, por torpe ganância. Aqui está, depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, 46, dizendo, está escrito, a minha casa será pós-cruz. Antes da cruz, havia um comércio lá, como aqui está havendo de novo o comércio, e não abrir os olhos. De oração, mas vós transformáveis em convívio de ladrões e salteadores, que ele falou lá em João 10, 7 ao 10. Todos quantos vieram de mim são ladrões e salteadores, porque estão em Jesus de Nazaré, estão debaixo da lei, estão fazendo comércio com a palavra de Deus. Você é casa de oração, você tem aqui no coração amor e perdão, porque você saia disso. Aqui na Baixada, um pastor, né? Ele fechou a igreja porque tinha 100 membros, caiu para 100 membros. Então ele foi fazer uma igreja na Barra da Tijuca, por causa do dinheiro. Ele falou que tem que ser igual a águia. O povo de Deus que se dane. Não. O amor de Deus tem que estar no teu coração, pastor, para que você entenda que não é por dinheiro. O dinheiro é o mal de todos vocês, que aqui nessa terra vivem extorquindo o povo de Deus, um povo que é trabalhador, um povo que sofreu e sofre, está sofrendo na tua mão, que você não entendeu a palavra de Deus de coração. A partir daqui eu digo, você já está abençoado, você é mais que vencedor, você tem tudo na sua vida, para não fazer essas coisas nessas igrejas que estão. Mas foi com uma só oferta, nos deu a vida em abundância. Não vivi eu, mas vive ele em mim, na grandeza do teu amor. Quando eu ouço a palavra, essa palavra aqui,
alegria me dá ao saber que estou perfeito e que não me falta nada em espírito e verdade, espírito e verdade, espírito e verdade. Mas foi com uma só oferta, me deu a vida em abundância. Não vivi eu, mas vivi ele em mim, na grandeza desse amor. Então, meu amado irmão, o grande amor de Deus dentro de você é quando você entende o Espírito Santo que ensina, pega você pela mão, faz você sentar e você abrir o coração e ele entrar e te explicar que você não precisa fazer uma corrente de libertação, não quebra maldição, você não precisa fazer uma campanha, você precisa buscar o Espírito Santo. Ele está dentro de você, que te ensina a ser feliz aqui. Espero que você entenda e receba no coração essa palavra. Ô, meu Deus, obrigado por essa palavra, meu Pai. Muito obrigado, Senhor.